Olá a todos vocês que nos assistem. Nós voltamos hoje com um novo vídeo para podermos falar um pouquinho sobre consumidor por equiparação. Antes de falarmos sobre o consumidor por equiparação, é importante nós entendermos o conceito de consumidor. O conceito de consumidor está previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que determina que toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final é considerado consumidor. O conceito de consumidor, você pode ver que ele é um pouquinho abstrato e demanda também um pouquinho mais de esclarecimentos, principalmente saber o que é destinatário final, para ser caracterizado consumidor, né? Então, o destinatário final é aquele que utiliza do produto ou do serviço para sem ter uma finalidade econômica ou produtiva, ou seja, ele encerra o ciclo econômico daquele bem ou daquele serviço naquele instante, no momento daquela aquisição. Para nós exemplificarmos o conceito de destinatário final, porque é um conceito jurídico, fica mais fácil criarmos um exemplo para identificarmos quem é destinatário final e quem não é destinatário final numa relação de consumo. Vamos pegar um único bem, que é o pneu automotivo. Você pega o seu carro de passeio, seu carro de lazer, se dirige a uma loja, adquire 4 pneus novos, coloca no seu carro e vai para sua casa. Você é um destinatário final. Por quê? Você não usa o seu carro como ainda um meio de produção. Você encerrou ali o ciclo de produção. Você não está usando o seu carro como um vendedor, por exemplo, ou dando uma destinação econômica para esse tipo de veículo. Ao contrário, vamos dizer, o mesmo pneu para uma montadora de veículos. Ela compra o mesmo pneu, da mesma marca, a mesma medida, mas o que ocorre? Ela usa esse pneu para continuar a cadeia de produção. Ela vai montar o carro e vai vender para uma outra pessoa. Então, a montadora não é consumidora da fornecedora de pneus. Ao contrário de que você adquirindo um pneu, é sim considerado consumidor. Este é um exemplo prático para podermos identificar quem é destinatário final numa relação de consumo. Nós vamos adentrar agora ao tema da nossa conversa, que é definir quem é o consumidor por equiparação. O Código de Defesa do Consumidor, ele amplia um pouquinho o conceito quando ele define o consumidor por equiparação. Porque nós falamos quase agora sobre o conceito de consumidor, que é a pessoa física ou jurídica. Com relação ao consumidor por equiparação, ele inova ao manter a pessoa física e a pessoa jurídica, mas acrescentando a coletividade de pessoas. Obviamente que para configurar a questão da coletividade de pessoas, a necessidade da exposição destas pessoas para uma prática relacionada ao fornecedor do produto ou do serviço. Bom, o conceito de consumidor por equiparação, ele está intimamente vinculado a um vício, um defeito de produto, de serviço ou um acidente de consumo, né? Necessariamente, não há necessidade de ter o vínculo entre consumidor e fornecedor, aquele vínculo direto. Por isso que é um consumidor por equiparação. Então, pode ser que ele não adquiriu o produto, não adquiriu o serviço, mas mesmo assim ele está dentro da relação de consumo. Logicamente, reforçando por uma questão de falha ou defeito dentro dessa relação de consumo. Vamos mais uma vez apresentar um caso prático para poder exemplificar melhor o que é o consumidor por equiparação, para entender bem o conceito jurídico desse formato. Nós temos no escritório um caso onde o nosso cliente estava andando num terreno onde existe uma rede de alta tensão. E a empresa de fornecedora de energia elétrica, que era responsável por esse trecho,
ela não foi diligente. Os fios estavam com problemas, estavam expostos e por um acidente o nosso cliente recebeu uma descarga de energia elétrica muito grande. Esse acidente, vamos chamar assim, acidente de consumo, ele causou uma série de danos para o nosso cliente, tanto danos materiais, como danos, que nós entendemos como danos morais também. Nós ingressamos com uma ação contra essa empresa que é responsável por aquele trecho, né? E nós conseguimos que seja realizada a equiparação do nosso cliente como consumidor, quer dizer, ele é considerado um consumidor por equiparação, ou seja, ele não estava dentro da casa dele, ele não estava, não tinha nenhum vínculo contratual com a empresa fornecedora de energia elétrica naquele momento, naquele instante, naquele acidente, mas mesmo assim o Poder Judiciário reconhece que ele tem uma relação de consumo com essa empresa. E qual é o efeito prático dessa relação de consumidor por equiparação? A aplicação do Código de Defesa do Consumidor no processo, onde um dos benefícios é a inversão do ônus da prova, que é uma questão bastante importante para as ações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Então, mesmo o nosso cliente não tendo nenhum contrato, nenhuma prestação e conta a prestação, quer dizer, fornece energia elétrica, ele tem que pagar a conta, mesmo assim ele foi considerado consumidor nessa relação. Então, aí que nós apresentamos o conceito e explicamos o conceito de consumidor por equiparação.